Boa tarde a todos. Sábado, 16 horas, dia 11 de julho de 2020. Mais uma vez aqui online no Facebook do Amor Exigente Guaratinguetá. É um prazer encontrar com todos os amigos aqui mais uma vez para tratarmos do nosso 7º princípio na segunda semana. Tomar atitude precipita a crise. Repara que é um princípio preparador, é um princípio que nos prepara para algo, para uma atitude que tem toda uma consequência. Como sempre fazemos nas nossas reuniões presenciais, nós vamos fazer todo o nosso ritual de cumprimentos, né? Que na verdade tem todo um sentido maior. E vou pedir a vocês que, se puderem responder aí nos comentários abaixo, respondam para que a gente possa sentir essa participação de todos. Então, quando eu pergunto presencialmente ou online, como vão vocês, eu tenho certeza que a resposta é sempre cada vez melhor. Porque esse, gente, tem que ser o objetivo de nossa vida. Esse cumprimento, esse ritual de cumprimento vem nos lembrar essa máxima que nós temos que, esse mantra que nós temos que repetir dentro de cada um de nós. E quando eu pergunto que dia é hoje, a resposta de todos deve ser o primeiro dia da minha nova vida. Porque essa é a nossa oportunidade, o hoje, de nos modificarmos, de fazermos diferente, de transformarmos as nossas vidas. Ok? Isso também é repetido exaustivamente nos grupos de Amor Exigente, em todas as reuniões, para que nós não nos esqueçamos de que é essa situação que nós temos que buscar e vivenciar. Um outro ponto importante nas nossas reuniões, que cria a nossa coesão, a nossa confiança no grupo, é o nosso voto de sigilo, onde nós colocamos para todos o que você fala aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Esse também é um ritual nosso de encontro, né? Importantíssimo para que nós possamos estabelecer esse pacto e dentro desse pacto nós possamos vivenciar o amor exigente, podendo abrir os nossos corações, fazer as nossas partilhas com confiança uns nos outros. Ok? Eu queria ainda, dentro dos nossos recados, comentar o seguinte: nós já estamos com as nossas reuniões presenciais na Rua Álvares Cabral 374, no Campo do Galvão, Guaratinguetá, em frente o grupo Fraternidade Irmãos Altino, próximo ali ao Ibis, né? Ao Hotel Ibis, bem na entrada da cidade. Logo atrás do Ibis ali é o Campo do Galvão, algum quarteirão, mas nós estamos a uns 200, 300 metros do hotel. Nos reunimos todos os sábados às 16 horas. Já estamos fazendo presencialmente, com as limitações que o decreto da prefeitura nos impõe. Temos uma capacidade máxima de 20 pessoas. As pessoas devem ter menos de 60 anos e mais de 16 anos por decreto. Todos terão a temperatura ferida na entrada do salão. Sentarão a distância de 2 metros cada uma das pessoas. O uso de álcool gel no tótem na entrada também é uma solicitação em que nós fazemos a todos. Mas conseguimos já iniciar a semana passada numa condição bastante segura, né? Eu acho que a gente consegue realizar as reuniões presenciais de uma forma bastante tranquila e bastante segura para todos, tanto para voluntários como para pessoas que estão buscando auxílio e ajuda.
Mas aqueles que por algum motivo não puderem estar presentes, não puderem ir, porque não se enquadram dentro desses parâmetros da prefeitura ou por algum outro motivo, nós estamos dando continuidade às nossas reuniões online, mas para isso nós precisamos que as pessoas nos contactem pelo WhatsApp, cujo celular está aqui disposto na página ao lado, 12 99776 9877, ok? É muito importante que as pessoas que queiram participar online façam um contato, aquelas que já não, que não estão incluídas ainda no nosso grupo do Amor Exigente Guaratinguetá do WhatsApp, que façam contato pedindo a sua inclusão, tá ok? E nós prontamente vamos dar uma resposta. Muito bem, era esses os recados que eu queria deixar com vocês, queria dar a vocês. E vamos dar continuidade então ao nosso momento de espiritualidade, né? É importante que nós entendamos que o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda plurirreligioso. O que significa isso? Significa que ele adota todas as religiões, ele abraça todas as religiões, todas as crenças, todas as não crenças, mas tudo aquilo que faça o indivíduo transcender de si mesmo, faça de alguma forma melhorar, buscar, incentivar o indivíduo a se melhorar de alguma forma. Então todas as religiões são muito bem-vindas. Em nenhuma das nossas reuniões nós discutimos especificamente nenhum tema de uma religião específica. Entendemos que essa espiritualidade é esse momento de reflexão, de transcendência que o indivíduo faz. Então, desde uma música até um conto, uma história, né? Ou às vezes até utilizamos algumas posições religiosas para mostrar essa espiritualidade, essa capacidade que cada um tem de desenvolver dentro de si, o perdão, a vontade de se melhorar, de se ajudar, né? De ajudar o outro. Isso que é realmente importante. E eu trouxe hoje aqui um texto de Eunice Ferrari que eu achei muito interessante para que nós possamos analisá-lo juntos, vermos ele juntos, né? Para melhorar de vida, às vezes basta mudar de atitude. Vou repetir. Para melhorar de vida, às vezes basta mudar de atitude. Eunice Ferrari. Certa vez, ouvi o Dalai Lama contar uma simples história, mas bastante interessante, que retrata claramente a história de vida de muitos de nós, né? E que história é essa que a Eunice Ferrari vai nos contar? Então vamos lá. Um homem, né? Subiu uma ladeira muito íngreme, com bastante dificuldade, e carregava em suas costas um pesado fardo. A subida era difícil, cheia de pedras. A poeira e o peso que carregava nas costas fazia o percurso ficar ainda pior. A certa altura, ele cruzou com uma pessoa que perguntou: aonde você vai carregando um fardo tão pesado? O homem olhou atentamente para a pessoa que fez a pergunta e respondeu: não sei. Eu achei, gente, esse texto extremamente interessante, porque essa é a posição das pessoas que nos buscam, de uma forma geral, no Amor Exigente. Cansadas, exauridas, né? Carregando esse fardo do ente querido que é o adicto, só que muitas das vezes sem noção nem dá para onde estão fazendo isso e como estão fazendo isso. Tão envergonhadas, tão humilhadas, tão desestimuladas, e elas andam quase que a esmo a carregar
a essas criaturas. E eu achei muito interessante porque quem faz essa pergunta, né, aonde você vai carregando um fardo tão pesado, é que nos retrata a nossa espiritualidade. Quem nos ajuda a fazer essa pergunta e responder essa pergunta é a nossa espiritualidade, é o nosso grupo de autoajuda, é o nosso trabalho social, é onde nós nos encontramos de alguma forma, em algum instante, esse despertar se faz presente dentro dessa historinha. Eu achei muito interessante para que a gente possa refletir nisso, né? Nós precisamos dessa pessoa externa, desse terceiro a olhar para nós e dizer aonde você vai carregando um fardo tão pesado. E esse alguém é a nossa espiritualidade, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de ajuda e autoajuda como Amor Exigente, pode ser dentro de um trabalho social, seja onde for, seja em qualquer lugar que você transcenda de si para fora, em que você possa ter essa capacidade de ouvir, ok? Dando continuidade então, nós poderíamos dizer o seguinte, que amadurecer comportamentos e tomadas de atitudes são situações totalmente necessárias uma para a outra, ou seja, eu só tomo atitudes corretas, atitudes assertivas, quando eu amadureço os meus próprios comportamentos. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu realizo isso, né? Então a gente vem aqui buscar alguns questionamentos em relação ao problema que nós vivemos no dia a dia. Qual é o nosso comportamento em relação ao comportamento inadequado do outro, né? Como eu me comporto em relação ao comportamento inadequado do outro, né? Quais são as minhas disfunções? Como é que eu fico dentro dessa história toda? Como é que eu me comporto? Eu tenho senso crítico de analisar as disfunções familiares que muitas das vezes estão por trás do meu próprio comportamento, né? Será que, apesar de ter um adicto na família, será que eu vivo abusos de álcool, de bebidas, de drogas lícitas dentro da minha residência? Será que de alguma forma, no meu comportamento, eu enfatizo demais o lado negativo do indivíduo que tem esse comportamento inadequado, dando a impressão a ele que ele é um indivíduo que já não vale mais a pena, um indivíduo que já não se deve ter mais expectativa sobre ele? Será que eu erro nisso? Uma outra pergunta interessante é qual o sentimento que nos domina no lidar com o comportamento do outro, né? É a raiva, né? É tão desgastante, é tão humilhante lidar com essas situações que é natural que muitas das vezes a raiva se imponha. Não deveria, mas ela aparece. O medo, né? O medo que nós temos de sentir falta do outro, de perder o outro. E é um medo insano, porque é um medo que nos congela, ao mesmo tempo que nós vemos o outro caminhando para um desastre, nós não temos força para tirar ele, ou não encontramos a maneira correta de fazer isso, e temos medo de tomar uma atitude, e nessa atitude precipitar alguma coisa de ruim também para o indivíduo, né? Como a outra pessoa se comporta diante dos meus posicionamentos, ou a falta deles, porque muitas das vezes a questão não é como eu me comporto, mas como eu não me posiciono mesmo, né? Como eu me neutralizo. E entenda que os meus comportamentos, ou a falta dos meus comportamentos, vão muitas das vezes ser peças chaves dentro dessa estrutura, né? Muitas das vezes prejudicando, auxiliando ou mesmo atrapalhando o indivíduo, né?
E aí eu separei alguns trechos aqui da nossa revista do Amor Exigente, dos encartes do mês de julho dos últimos anos, alguns textos, algumas frases para que a gente possa refletir sobre ela, ok? Então vamos lá. Uma das revistas, 2019, mal me engano, diz assim, 2020, aliás, essa aqui, diz assim: amadurecer requer disposição para percebermos, física, mental e espiritualmente. Necessitamos alargar os conhecimentos, viabilizar novos entendimentos, para que o novo possa emergir, transformando e transcendendo em novas e diferentes atitudes, benéficas para todos, esforçando-nos pela autossuperação, sempre com ética. Então, é muito interessante isso aqui, né? Essa busca de algo novo, de uma atitude nova para modificar aquela situação, ela é fundamental dentro desse processo. Mas para isso a gente precisa largar conhecimentos, precisa viabilizar novos entendimentos sobre o problema. E quando a gente está vivendo o problema, quando a gente está carregando aquele fardo, como naquela imagem que eu mostrei, numa estrada horrível, cheia de pedra e poeira, a gente não consegue enxergar mais nada. Daí a necessidade de buscarmos auxílio, seja auxílio médico, seja auxílio psicoterápico, seja num grupo de ajuda como o Amor Exigente, para que esse terceiro, né, como lá na história fez a pergunta, para onde você vai, né, carregando esse fardo tão pesado, a pessoa possa também, através das suas perguntas, nos mostrar o quanto nós estamos perdidos, o quanto que nós não enxergamos uma série de situações que nós precisamos enxergar. E entenda que essas situações não é no outro, não é no adicto, são em nós mesmos, mas que refletem de uma forma bastante importante no adicto. Entenda também que essa busca tem que ser ética, tem que ser uma forma lícita de buscar e fazer isso de a forma mais ética possível, né? Um outro trecho de um outro encarte, desculpe, fala uma coisa muito interessante. O desligamento emocional é fundamental na tomada de atitude. Desligamento significa separar a pessoa que você ama da doença que você despreza e quer eliminar. É muito interessante porque quando a gente fala em desligamento emocional, dá a impressão que a gente vai se distanciar, vai se afastar do indivíduo. Não. Nós vamos nos afastar daquele rótulo que nós criamos do indivíduo drogadito, do indivíduo vagabundo, do indivíduo que não presta, para poder enxergar aquilo que muitas mães, muitos pais, muitos filhos falam dos seus adictos, que eles, sem droga, são criaturas maravilhosas, de corações generosos, amorosos, que nos amparam. E nós precisamos diferenciar o que é doença, o que é o indivíduo, para a gente adquirir forças de não desistir desse indivíduo em tempo nenhum e em momento nenhum. Então, esse distanciamento, esse desligamento emocional, que o Amor Exigente vem preparando lá desde janeiro, em cada princípio, onde mostrando que muito das coisas que fazemos tem origem nos nossos costumes, nas raízes culturais, mostrando que nós temos posicionamentos, que os pais também são gente, né? Os filhos têm o seu posicionamento, que tudo tem um limite. Quando nós entramos no princípio da culpa, né, que vai nos mostrar que nós temos responsabilidade sobre todos os atos que cometemos, e com certeza temos responsabilidade sobre aquela situação ali também, mas nós não temos culpa, nós estamos nos preparando, na verdade, para realizar esse desligamento emocional. Por que isso é importante, esse desligamento emocional? Porque ele nos faz, nos reposiciona numa situação em que nós possamos olhar para onde nós estamos indo, traçar um objetivo, um caminho, né? E com tranquilidade,
com paz, com harmonia, tomar as nossas decisões para que elas sejam firmes, para que elas sejam realmente decisões a serem realmente cumpridas. Num outro trecho, mal me engano aqui 2019, o encarte traz uma frase que eu achei, um texto que eu achei uma frase muito interessante. A tomada de atitude vem do despertar para a vida, da consciência desse novo olhar sobre si mesmo, impregnando-se com energia, vigor, disposição, boa vontade, bem-querer, ânimo, força, fé, confiança, esperança e amor. Entenda que é muito importante essa frase aqui. Despertar para a vida da consciência desse novo olhar sobre si mesmo. Ou seja, se nós não nos enxergarmos, né, nesse caminho, carregando aquele fardo, aquela pedra imensa, né, se nós não conseguimos nos enxergar como nós estamos carregando isso, como nós estamos fazendo isso conosco mesmo, nada muda. Nada muda se nós não mudarmos. E é a partir desse olhar sobre que nós também somos seres humanos, que nós também temos direito a ter uma noite de sono, temos direito a ter os bens que nós temos dentro das nossas casas sem que eles sejam retirados, vendidos para uso de drogas. Nós temos direito, sim. Se nós não nos olharmos com esse outro olhar, com essa nova condição, se nós não conseguimos olhar o outro como um indivíduo que tem um problema, em que o que eu não gosto é do problema, é da doença, mas não do indivíduo, nós precisamos realizar essas observações para que a gente possa se encher de energia, de vigor, de disposição, para buscar de uma forma bastante assertiva essa caminhada, não desistindo do nosso ente que tem um comportamento inadequado, mas com mais força, com mais ânimo, com mais vontade, né? E começando a mudar a nós mesmos, as nossas atitudes. E vai ser mudando as nossas atitudes que muitas das vezes nós vamos influenciá-los para mudar a eles mesmos. Tá? Um outro trecho, ele conta uma coisa bastante interessante. Chega um momento em que é preciso tomar atitudes e agir. Chega um momento que não tem jeito, gente. Não adianta ficar escondendo, ignorando, fingindo que não está vendo. Tem que tomar uma atitude. Essa tomada de atitude, ela varia de situação para situação para cada um. Pode ser uma internação, né? Pode ser chamar o cônjuge e dizer, olha, não dá mais para viver nessa situação. Pode ser chegar para o indivíduo e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou para te ajudar, eu quero te ajudar, mas eu quero uma decisão sua se você quer ser ajudado ou não. Né? Então, essa tomada de atitude é um passo muito importante. Ele continua assim: o primeiro passo é adotarmos um posicionamento claro e firme em relação ao abuso de álcool, de outras drogas, e acabarmos com as ameaças vazias que nos levam a lugar algum. Diferente das ameaças vazias, uma tomada de atitude exige postura firme, norteada por ações concretas e devem possuir um objetivo claro a ser alcançado. Então, cuidando para que ela não seja movida por raiva ou vingança, ou seja, essa tomada de atitude ela tem que ser refletida, ser repensada, ela tem que ter um objetivo e que nós temos que ter consciência que nós vamos cumprir. Porque se nós não fizermos assim, essa situação fica desmoralizada, ou seja, nós perdemos ainda mais o respeito diante daquele que já por conta da sua doença tende a nos ignorar e a nos desrespeitar. Ok? E é importante, como ele falou aqui, não tomar esse posicionamento com um sentimento de raiva no coração e de vingança.
Por isso que o distanciamento emocional é muito importante. Um ponto fundamental para o sucesso, continua ele, na tomada de atitude é a firmeza na manutenção do que for estabelecido. Portanto, uma pequena regra, possível de ser cumprida, funciona melhor que uma grande decisão cujo cumprimento não está ao nosso alcance. As tomadas de atitude podem despertar reações do dependente, através da manipulação, das promessas ou ameaças. Ao estabelecermos regras, precisamos nos preparar para resistir às pressões, caso contrário, amassamos barro e não saímos do lugar. Eu achei muito interessante essa frase aqui, né, dessa necessidade de nos prepararmos para essa situação de tomada de decisão. E essa questão de amassar barro é particularmente uma frase que me chama a atenção. Eu já fui jipeiro, e quando nós saímos por um lugar, por uma estrada muito difícil, com muitos atoleiros, nós prevíamos, né, buscávamos informações sobre o percurso que nós íamos fazer e levávamos os carros mais preparados possível, pneus adequados, carros com tração 4x4 reduzida, guincho muitas das vezes, pá. Muitas das vezes buscávamos aqueles que já fizeram aquele caminho, aquele trecho, ou quando caíamos em alguma vala, algum atoleiro, alguém tivesse mais experiência para nos ajudar a sair daquilo ali. E era muito interessante que sempre apareciam pessoas que iam totalmente despreparadas, mas queriam ir porque queriam ir e iam. E a gente dizia, vai amassar barro, ou seja, vai ficar parado lá, amassando barro, amassando barro, amassando barro. E é uma comparação assim, que veio muito na minha mente toda essa situação por conta disso. Eu acho que realmente a gente tem que se preparar para tomar uma atitude, né? A gente tem que, de certa forma, entender que vai haver uma reação do outro lado e que nós temos que estar preparado para essa reação também, ok? Um outro trecho, revista Mal Me Engano 2018, um grande problema não se resolve por si só. Ou seja, um grande problema não vai resolver naturalmente. Principalmente problema como adicção. Não vai ter autocura sem uma intervenção na maioria dos casos. É loucura fazermos hoje o mesmo que fizemos ontem e esperar que o amanhã seja diferente. Precisamos agir, mas não no impulso. Tomada de atitude deve ser uma ação consciente, visando um objetivo claro, e isso exige apoio, orientação e equilíbrio. Isso exige apoio, orientação e equilíbrio. Por isso nós temos que buscar ajuda. Você que tem seu ente querido, que tenha o problema da adicção dentro do seu lado, da sua casa, que está atordoado, que está como aquele homem levando aquele fardo na montanha sem saber para onde vai, é importantíssimo que você de alguma forma busque ajuda profissional, seja de um psiquiatra, de um psicólogo, ou seja um grupo de ajuda, para que você possa se encher de informações, de orientações, para que você possa conduzir a situação da melhor forma possível. A falta de preparo nos paralisa. As investidas do comportamento adoecidos e inadequado nos tornaram anêmicos para realizar mudanças, mas antes de tudo, organizá-las. Para organizar, temos que avaliar, deixar nossos temores juntamente com o nosso grupo de apoio, unidos para fazer sozinho o que não consigo. Adquirimos uma coragem, a verdadeira motivação para darmos rumo a uma vida digna para a nossa família. Nos grupos de amor exigente, nós não vamos dar a solução a ninguém, não vamos dizer a ninguém interna, não interna, separa, fica. Não. Mas nós vamos ouvir nas partilhas, nas experiências uns dos outros, as
situações vividas, as decisões tomadas, as decisões que não foram tomadas e as suas consequências. E vamos poder aí avaliar dentro da nossa realidade, do nosso contexto, da nossa possibilidade, qual a melhor atitude, qual a melhor posição que nós devemos tomar. Então, eu queria que nós pensássemos nisso tudo, e ao irmos agora para os nossos grupos de partilha, nós discutíssemos, além de cada um estabelecer a sua meta, porque essa é a nossa... O Amor Exigente não é um grupo de falação nem de oração, é um grupo de ação. Então, nas partilhas, cada um de nós estabelece uma meta que melhore a nossa qualidade de vida, que melhore a nossa vida. Então, junto com isso, eu queria que vocês também refletissem sobre essas 4 questões aqui em relação a vocês, em relação ao outro. Tá? A mentira e a manipulação não aumentam o nariz, mas diminui a confiança. Quantas vezes o dependente ou o codependente ele mente, né? Mente compulsivamente, e quantas vezes o codependente também mente na vontade de controlar aquele indivíduo, né? Então mente para tentar de alguma forma ter controle total da situação, que é sempre impossível. Você ensina pelo que você permite, pelo que você tolera. A gente tem que ver também o que é que a gente está passando para o outro quando a gente permite determinados comportamentos, determinadas disfunções dentro da família, né? Quanto que nós estamos contribuindo para reforçar essa situação. Qual a sua maior dificuldade em relação ao dependente químico? Qual a sua dificuldade maior na questão? É dizer não para ele, né? É impor alguma coisa? O que ele faz que ele tem um domínio tão grande sobre você? Nós temos que pensar sobre tudo isso. E quais as atitudes que eu tenho tomado para mudar essa situação? Então, a gente precisa vivenciar isso tudo, pensar nessas questões em relação a mim, em relação ao outro, para que eu possa tomar ali uma atitude mais assertiva, né? Para que eu possa me preencher de conhecimento, de argumentos, né? Para que eu possa traçar uma meta, um objetivo, e a partir disso tomar uma atitude. E os grupos de autoajuda, como o Amor Exigente, são muito importantes para dividir esse peso todo, dividir essa responsabilidade toda. Eu queria agradecer muito a todos, né, por esse momento aqui com vocês. Nós vamos fazer a nossa oração de serenidade. Em seguida, aqueles que estiverem online, por favor, procurem no WhatsApp, no grupo do Amor Exigente, o convite. Aqueles que forem primeira vez irão para o grupo de acolhimento. Aqueles que forem que já participaram algumas vezes, já participaram da sala de acolhimento, vão para o grupo de família. E aqueles que estão vivendo um momento de adicção, para a sala de sobriedade, tá ok? Então vamos juntos fazer a nossa oração da serenidade e vamos dizer assim, gente, vou colocar o slide aqui melhor para que a gente possa visualizar, e vamos juntos dizer assim: eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria em todos os momentos das nossas existências. Estamos juntos, né? O que nós gostaríamos de passar é que o Amor Exigente está junto de você, buscando de alguma forma te ajudar. Muito obrigado por tudo, somente gratidão mesmo a todos por esse momento, por esse instante, e que possamos então agora
aqui presencialmente fazer as nossas partilhas, tá? E no grupo online fazer a partilha através do convite. Um abraço grande a todos, até um próximo sábado, se Deus quiser. Muita paz, se cuidem da melhor forma possível, tá ok? Muito obrigado a todos.